Porque, por exemplo, quando a gente lida principalmente com emagrecimento, a própria dieta por si só, ela vai te causar inúmeras reações. Sim. É fisiológico, isso é metabólico, isso é mais do que normal. Quando a gente lida com emagrecimento, a gente retira do que o corpo precisa, né? Porque se retirar através da dieta, a gente sinaliza que ele vai usar o que está estocado ali. E isso ele vai te responder, porque é muito caro para ele perder gordura. Aquilo ali é uma coisa que fala assim, cara, eu não quero 1,5 milhão, toma aqui. É a mesma coisa. É do que ele vive. Então, assim, muita resposta ele vai desencadear. Por exemplo, quando a gente lida muito com antidepressivo, é muito fácil você chegar num psiquiatra ou... É só psiquiatra que pode prescrever, né? É só bater o carimbo e liberar, entendeu? Tem muito endócrino que passa também. Tem. Pois é. E aí, por exemplo, um negócio muito simples de ajustar é o intestino, que é o maior produtor, secretador de serotonina. Sim. Que é o que está completamente linkado a um... Sim. Então, assim, através da manipulação da fitoterapia, a gente contorna muita coisa. Não é um específico. Por exemplo, num combo de um fitoterápico, por exemplo, a gente linka muita coisa, né? Sim. A gente bota um para quebrar a gordura, a gente bota um para segurar um pouco da fome, a gente bota um para segurar um pouco da ansiedade. Questão de escutar o paciente, porque assim, muitas vezes, seja profissional entrando no mercado de trabalho, seja profissional que já está há muito tempo no mercado de trabalho, qualquer um desses pode acabar confundindo o seu ego na profissão e deixando de escutar o paciente. Então, vocês dois acabaram de falar muito isso. O paciente me traz. Então, assim, o paciente vai saber te dizer se ele tá tendo uma disfunção no corpo, se ele tá tendo algo desregulado, se ele tá tendo, sei lá, uma diarreia, um vômito, uma náusea. Então, a gente precisa prestar muita atenção no que o paciente fala, né? Não é porque você tem 20 anos de clínica que você sabe. Não é porque sempre deu certo com 300 pacientes a mesma dosagem que vai funcionar com esse paciente. O Comfort Food é um movimento muito forte que acontece não só com pessoas obesas, mas com pessoas ansiosas em episódios. Porque, cara, se você prestar atenção, a alimentação, ela é intrínseca ao ser humano desde o início. Então, a gente tá feliz, a gente come. A gente passou no concurso público, a gente come. Assim, tudo é uma questão de autossabotagem. A gente pode colocar autossabotagem com vários conceitos, mas eu vou trazer agora um pouquinho da questão do merecimento como autossabotagem. Porque assim, segui a semana inteira de dieta, fiz atividade física, fiz um treino, tudo. Hoje eu mereço comer um chocolate. Hoje eu mereço tomar uma cerveja. Tudo que foge do seu objetivo, você não merece. Sim. Então, assim, por que você vai comer um chocolate agora, sendo que você seguiu a semana inteira a dieta? Então, o que você merece é justamente continuar na dieta. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, hoje estou aqui com 3 celebridades, né? Tem o Dr. Gabriel, doutora Bia, doutor Antônio. Eu gosto sempre de chamar de Lucas, não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porque ele tem cara de Lucas. Tem cara de Lucas. E ele gosta do Vigolo. Antônio Vigolo. Vigolo. Bom, pessoal, a gente vai conversar hoje aqui sobre, né, basicamente nutrição ligada à fitoterapia. E aí a gente vai fazer um link aqui com a doutora Bia, que é psicóloga, então eu tenho aqui dois nutricionistas. E aí eu queria vamos conversar aqui com o Antônio. E Antônio, você pode se apresentar e... Então, meu nome é Antônio Vigolo, sou nutricionista clínico, né? Hoje eu sou pós-graduado em nutrição aplicada à estética e nutrição esportiva, né? E metabolismo e emagrecimento. E ainda temos agora a parte da fitoterapia, que o Gabriel também é. E é isso. Eu sou Gabriel Salles, sou nutricionista clínico e esportivo. Tenho minha pós-graduação em nutrição esportiva, clássica, zona básica, e em neurociências, para a gente dar uma variada, trabalhar outros pontos mentais, gatilhos mentais nas consultas. E por enquanto é só. Por enquanto. Eu me chamo Beatriz, sou psicóloga clínica também. Eu tenho um público mais voltado para os adultos, né? Jovens adultos. E tenho pós-graduação no viés mais psicanalítico. Também trabalho com a questão do MDR, que é uma abordagem que está, assim, se inserindo ainda no mercado. Envolve também essa questão dos gatilhos, um pouco também da memória passada, como é que influencia atualmente, o que a gente poderia evitar de autossabotagem, por exemplo, de alguns passados mais familiares.
E aí seria isso. Tem uma tradução para esse MDR? Então, Eu pensei é algo nisso. mais do estímulo bilateral, né? Assim, uma nomenclatura em inglês, mas envolve a estimulação bilateral do cérebro para a gente reprogramar alguns eventos, algumas emoções, para a gente reprogramar também alguns sentimentos de uma forma mais funcional. Pô, bom. Bom, vamos começar aí com vocês da fitoterapia. Eu queria que, né, o Gabriel e o Antônio falassem um pouco da fitoterapia, como é que o mercado tem aceitado isso, se tem ajudado muita gente aí a se livrar de algumas condições patológicas. O que eu senti no começo? Um diferencial do particular, principalmente, né? Hoje em dia a galera procura muito tudo que for medicamentoso, né? Sim, Então, acha que só a suplementação por si só não vai surtir efeito. Quando a gente linka com a fitoterapia, nada mais é do que medicação, né? Extraído de planta, é tudo de forma natural, pra você ver. As contraindicações são muito raras, normalmente é só para lactante e gestante. E em casos muito específicos, assim, pacientes renais, se fosse pacientes com algum distúrbio neurológico mais grave. Por exemplo, não dá pra gente suplementar alguns minerais quando a pessoa toma lítio, quando a pessoa toma algum medicamento que mexe com esse sistema elétrico do cérebro, porque ele dá uma balançada ali, principalmente nas doses que a gente passa. E a tendência do brasileiro mesmo ela é um pouco medicamentosa. A gente existe esse movimento aí que já foi estudado, Cultural, né? esse movimento cultural que já foi estudado há um tempo atrás, que o brasileiro agora que ele está começando a ficar mais preventivo Curativo. do que curativo. Porque a gente era muito curativo. Então, eu só vou no hospital quando eu passar mal. Só vou procurar um nutricionista quando eu tiver ruim de colesterol. Só vou procurar um psicólogo quando eu tiver ruim da cabeça. Em crise, E em crise. Então, agora sim está criando esse movimento de, poxa, eu preciso me cuidar para eu não chegar Mas é na que a crise. nutrição cresceu muito, né? Sim, Tanto dos profissionais quanto da própria área para sim. população no geral. E aí, voltado a essa parte da clínica, por exemplo, era um diferencial que eu via e, cara, comecei a conversar com o Gabriel e ele me apresentou fórmulas extremamente simples, né? Só que eram as fórmulas que ele usava para ele. Sim. E aí ele começou a me explicar, eu falei, cara, me interessei e me apaixonei pelo negócio, né? Então, assim, hoje em dia, eu até brinco que a gente não precisa nem muito de endócrino. Porque, por exemplo, a partir do momento que você tem uma droga laboratorial, que são essas que a gente compra de farmácia, Sim. você comparar com algo natural, por exemplo, fitoterapia, eu acho que você pode tomar, cara, não tem fim aquilo ali, entendeu? Sim. E você consegue contornar muita coisa. Por exemplo, quando você passa por um emagrecimento, o fato de perder gordura, né, é muito caro para o organismo, é muito danoso isso. Então, por exemplo, existe umas trocas inteligentes da própria alimentação, mas quando a gente parte para a fitoterapia, a gente consegue contornar muita coisa, questão de fome, porque normalmente, principalmente em casos mais graves, por exemplo, obesidade 1, 2 e 3, todo mundo é ansioso. Então a gente controla muita coisa pela fitoterapia, entendeu? Seja com uma rhodiola rosa, seja Sim. com felodendron, seja com glucomanã. Como, né? Então, assim, Hoje em dia, a fitoterapia ela tem um avanço tão interessante que até os novos ativos que estão surgindo, eles já estão ocupando até um pouco do espaço dos remédios. Eu tenho dois exemplos bem clássicos que eu gosto de usar. Rhodiola rosa tem um estudo, tem uns 2, 3 estudos já comparando a eficácia dela a partir de 350, 450 miligramas a da sertralina. Então, aquela pessoa ali que já tem um episódio de astenia, já tem um episódio depressivo mais leve ali, dá pra gente, igual o Antônio estava falando, dá pra gente contornar com a fitoterapia, em vez de já entrar no farmaquímico diretão. que é algo extremamente danoso, uma tarja preta, por exemplo, Sim. né? Você vê, eu tenho caso de gente da família que é bem menor de idade, assim, o mais prático é você bater o carimbo e liberar, né? Então, Sim. por exemplo, ainda mais quando a gente lida com emagrecimento, emagrecimento é mudança de comportamento. Sim. Então, assim, me perdi nessa parte agora. Não, eu até estava pensando aqui o que você estava discorrendo, que aí entra essa questão aí de, como você falou, de ansiedade, né? Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas, assim, eu tenho pessoas próximas que descontam a ansiedade, tipo, na comida, né? Tipo, São
tô ansioso e aí para amenizar isso vou... São meios de extravasar, né? São- Por exemplo, E na psicologia a gente fala muito assim, qual é a emoção que você está alimentando, né? Então, a própria ansiedade, a gente poderia envolver muitos alimentos, assim, mais favoráveis para propiciar, né? Para alimentar a ansiedade. Então, por exemplo, quando você está num certo estresse, você busca alimentos mais gordurosos, né? Mais, por exemplo, seja Coca-Cola, prazeroso, doce. né? É o famoso comfort food, né, que as pessoas falam. O comfort food é um movimento muito forte que acontece não só com pessoas obesas, mas com pessoas ansiosas em episódios. Porque, cara, se você prestar atenção, a alimentação, ela é intrínseca ao ser humano desde o início. Então, a gente tá feliz, a gente come. A gente passou no concurso público, a gente come. Para comemorar. Então, Ah, e comemorativo. aí associando isso, a emoção também está Sim. intrínseca, né? Tá integralmente no nosso dia a dia. Sim, Por segundo, por minuto, a gente está com algum tipo de emoção, sim. né? Mas assim, ó, eu sou biólogo e a gente sempre, eu tive vários professores de biólogos também que eu me inspirei, e ele falava que a questão de comer é uma questão meio que de cunho psicológico, que você trabalhou isso, tipo, eu acordo, tenho que tomar café. Por que eu tenho que tomar café de manhã? Sim. Porque é cultural, porque meu psicológico já entende você não isso. espera o estímulo, Por que né? que O eu- organismo te Exatamente. Por que eu tenho que almoçar meio-dia e meia? Por que eu tenho que lanchar à tarde? Por que eu tenho que jantar? Por que eu tenho que fazer uma ceia? Será que eu realmente preciso de comer tudo isso durante o dia? Então, na biologia, a gente fala assim, se você acordar aí e fala assim, não, eu só vou comer quando eu realmente estiver com fome, né? Aí, beleza. Mas não, hoje a gente tem uma rotina, né? E acho que isso tem um É psicológico bem... escutar um pouco o corpo Sim. também, né? Porque isso volta um pouco para sua consciência, autoconsciência. Se você escuta seu corpo, você dá um pouco mais de atenção e você consegue suprir algumas necessidades. E aí você consegue ter um controle, assim, também de alguns atos. Você não extrapola tanto em alimentação, por exemplo. A própria questão da compulsão alimentar é essa falta de atenção, é essa falta de consciência também. O que você está sentindo, né? O que você está desejando ali? O que você quer alimentar de emoção? E a própria compulsão alimentar, muita gente acha que tem, mas a maioria é só, tipo assim, Vontade é de comer. gula. É gula. Não é... Tem Tipo gente que isso. chega no consultório e fala assim, é porque eu tenho compulsão alimentar. Mas você tem diagnosticado, você tem carimbado isso? Não, eu acho que eu tenho. Então, assim, existe são gatilhos muito grandes. Sim. Então, por exemplo, eu acho muito importante, principalmente nesses graus de obesidade, cara, 3, então, é um negócio assim... A gente consegue contornar muita coisa, mas você tendo um acompanhamento alinhado com a psicologia, Sim. cara, você começa a trabalhar com muito... Porque, por exemplo, tudo é gatilho. Vou dar um exemplo muito simples. Cara, eu tenho pavor de quem prescreve 3 castanhas. 3, 4 castanhas. Você Eu também. sei que normalmente é o que dá pra encaixar, mas não coloca, então. Por quê? Porque aquilo ali é gatilho pra você comer o saco pacote inteiro. entendeu? Então, assim, chocolate também, cara, existem outras trocas inteligentes pra fazer com isso, entendeu? Então, o acompanhamento, quando você tem... E, poxa, a gente passa um insight muito por alto do que é a mudança de Sim. comportamento, né? Sim. E aí, por isso que eu acho muito importante você linkar com a psicologia, Não, porque tem alguns pacientes que a gente trata juntos, que você vê uma diferença, é gigantesca a diferença, Não, sabe? é um pulo, né? É um salto. É. É igual os pacientes que eu lido que fazem acompanhamento psicológico. Eu realmente já cheguei a pegar um caso de compulsão alimentar, da pessoa acordar 3h40 da manhã e comer açúcar puro. Sério? Aí, Isso, sério. faz parte do Isso, transtorno. isso né? é o transtorno de compulsão alimentar mesmo. Sim. A pessoa ela tá tão carente de dopamina, tá? Ela tá tão carente de serotonina, tão carente de sentimentos até intrínsecos dela, que qualquer coisa que dá aquele disparo já é o suficiente para ela. E aí entra outra questão que está sendo observada na Europa. É na Europa ou é nos Estados Unidos? É um dos dois, é na parte do hemisfério norte do mundo. Que tem obesos que já estão linkando não só a comida, mas sim as drogas. Mas, e quando o Antônio até falou da gula também, a gula a gente não volta só pra comida, a gente volta pra bebida também, Sim. né? E, É um- e é aí, um- nesse aspecto que você disse, é mesmo. É um efeito colateral interessante do pós-bariátrico. Uhum. Ele troca. Eu O atendo alimento muito não pós-bariátrico, ele não consegue comer. Aí o cara vai lá E bebe. e bebe. Por quê? Ou ele Mas o bebe. pós-bariátrico em quantos anos, né? Porque depois ele... Não, o pior que não. Agora o movimento, a descarga tá tão alta, a gente tem tanta resposta neural, tanta dopamina, tanta coisa rolando, que qualquer coisa alivia ele. Então a pessoa ali com um prognóstico de 6, 8 meses de cirurgia já tá Ah, não, descontando. sim. Porque, por Sim. exemplo, igual a gente estava debatendo um caso clínico esses dias sobre uma paciente, sei lá, que ela tinha ela fez a cirurgia bariátrica há Uhum. uns 8 anos atrás. Cara, Sim.
Ela voltou no consultório, por quê? Porque não teve mudança de comportamento. Sim. E o que que é a bariátrica? Eu linko a bariátrica junto com o Ozempic. Quando a gente lida com emagrecimento, a gente lida com mudança de comportamento. Sim. O que que a medicação, o próprio efeito da bariátrica faz? Ele tampa um buraco. Sim. E aí a galera acha que é só ficar É só tampar um deitada buraco. no sofá. Só que o problema é que cortou a medicação ou passou o efeito da bariátrica, aquele buraco tá aberto. Sim. Então, assim, a partir do momento que você não mudou aqui, você vai desandar e voltar a comer a parede inteira se precisar, entendeu? Sim. Então, chega um momento que a gente estava conversando sobre isso. O pós-bariátrico, depois de alguns anos, o estômago volta ao normal. O que que ele fez? Ele mexeu anatomicamente naquilo ali. Mas ele volta a comer. Por quê? Porque não mudou o E o comportamento. estômago ele é um dos órgãos mais elásticos do corpo humano. Sim, Na verdade, o sistema, o TGI, o trato gastrointestinal, ele é muito... Ele se regenera numa velocidade absurda. sim. Pegar o fígado, se você cortar metade dele e doar para alguém, 2 anos depois o Perfeito. fígado já tá do tamanho original. E numa velocidade, fala, pô, é o Venom que tá ali, né? Eu tenho um curso de interpretação de exames laboratoriais aplicado a pacientes pós-bariátricos, até porque no Agarran existe uma Sim. equipe O multidisciplinar. Agarran é a referência, se eu não me engano. E aí lá tem nutricionista, tem Uhum. psicólogos, tem um pessoal envolvido nisso. E o que mais se vê hoje são essas compulsões pós-bariátricas. Não só Sim. alcoolismo, mas tem compulsão sexual, Sim. mudança Você de tem que comportamento. descarregar de alguma forma, exatamente. E aí eu inclusive conheço uma pessoa que trabalhou comigo, que hoje ela vamos dizer que ela é uma alcoólica, né? Ela bebe praticamente todos os dias. Sim. Então, assim, não come, mas bebe Mas cerveja. Compensa de outra forma, né? Pensa de outra forma. Tem um paciente... Eu vi isso uma vez no podcast, é até engraçado, e eu fiquei pensando, falei, pô, isso é impossível de acontecer, né? Mas eu vi com meus próprios olhos. Tem um paciente meu que ele é pós-bariátrico e ele não abaixava de peso de jeito nenhum. De jeito nenhum. E a gente quebrava a cabeça. Falava, Dieta cara, do vento. o cara tá... Daqui a Não pouco eu tô baixava. botando ele pra fazer fotossíntese lá, olhando pro sol, e o cara não tá perdendo peso. Sabe como ele se sabotava? M&M e amendoim. É porque fica pegando o dia inteiro Vai pouquinho, beliscando, né? né? Não, ele comprava aquele saco de M&M que tem na Americanas, que é 2 por 15, que ele é desse tamanho aqui. Se você for somar todas as porções daquele saco, dá quase 3.000 calorias. Mas você foi descobrir isso como? Eu descobri porque ele chegou num dia que eu acho que deram uma paulada nele. A família dele brigou, falou, pô, cara, tu fez bariátrica, gastou 20 mil reais e não aconteceu nada. E aí eu acho que ele sentiu. Aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa muito estranha que você come? Porque ele é bancário. Aí ele, não, enquanto eu tô lá fazendo o contrato dos clientes, ele sentadinho no meu computador, eu tô comendo M&M, eu tô comendo amendoim. Aí eu... E isso é muito importante também, ter o acompanhamento psicológico, porque assim, vocês têm um contato com o paciente uma vez no mês e olha lá, se não for a cada 45 dias. De forma recorrente, a gente consegue, uma vez por semana, dependendo do caso, 2 vezes por semana, ter contato um pouquinho a mais com essa rotina deles, né? E a gente consegue ter esse link um com o outro e saber onde que a pessoa está se auto-sabotando. E aí a gente consegue associar um pouquinho mais, né? Para trazer mais resultados para o paciente. Tem uma paciente minha que ela fala que o bariátrico é o bariátrico, o psicólogo é o X9 do nutricionista. Porque a psicóloga dela é minha amiga. E me acompanha de consultório e tal. E ela me conta, a paciente fulana tá vacilando ali. Aí eu... E aí? É interessante que às vezes eles não têm coragem de contar para vocês, mas eles Sim, contam eles aqui, contam né? pro outro. Mas assim, obviamente que tudo com muito sigilo a gente vai orientando Exato. também, porque a gente não pode quebrar esse sigilo, né? Não, com certeza. Confiança, né? Os pacientes que a gente atende juntos, eu não tenho feedback dela, eu tenho feedback do paciente. entendeu? Mas em alguns casos, quando é muito extremo, eu consigo dar, por exemplo, uma orientada. Falar, já perguntou tal coisa? Como é que tá determinada função? Foi determinado exatamente desse jeito, porque essa minha paciente, ela é muito inteligente. Então, ela até é engenheira, então ela já entendeu que estavam caguetando ela de algum Tem um jeito contato, ali. né? Tem um contato. Aí ela, por isso que ela brincou, ela, pô, minha psicóloga é só X9, porque eu virei pra ela e falei que eu tava tendo um episódio compulsivo e tal, e eu descontei, aí tu já veio falar pra mim, aí, vamos maneirar no doce aí, porque eu não fui diretão. Cheguei pra ela e falei, e aí, vamos maneirar no doce aí. Mas eu vejo isso até como um pedido de socorro inconsciente, porque assim, se fosse
tão escondido assim, a pessoa não iria falar. Sim. Porque se ela sabe que pode ter uma interligação entre esses dois profissionais, ela não iria falar. E isso pode ser um pedido inconsciente mesmo de, olha, por favor, me oriente de alguma forma, me ajude de alguma forma, né? Não, e o paciente ele tenta sabotar de todas as formas. Por exemplo, a gente até aqui na pós eu falo assim, gente, não adianta você sabotar, por exemplo, eu vou fazer uma glicemia em jejum. Aí a gente fala lá, 8 horas em jejum. Aí o cara fala assim, não, eu vou ficar logo em 16. Aí faz tipo um jejum intermitente, só que aí ele esquece que você pode pedir só a glicemia, mas você pode pedir a glicada. E a glicada vem 4 meses, né? 3 meses atrás. Então assim, não dá para ele tenta sabotar de um lado, mas aí você acaba pegando o outro, Tem uma né? paciente minha que eu até brinquei com ela sobre isso. Ela é diabética e ela é biomédica. Eu brinquei com ela e falei assim, cara, você sabe que a hemácia vive em média 96 dias. E você acha que só com a sua glicose baixa ali nos 85 anos, você acha que eu não sei que você tá furando a dieta? Aí ela, poxa, eu esqueci. Aí o caso de Ferreira espelho de pau, porque você fala isso pros outros e não tá cumprindo. Eu tava pensando aqui agora, Antônio e Gabriel, que existe algum fitoterápico que a pessoa possa desenvolver um processo alérgico ou pode trazer algum malefício? Cara, eu Acredito que pode. Porque assim, depende, mas se for num caso muito Muito específico. específico. E de alta dose também, não? Isso, de alta dose. em quantidades muito grandes e em tempos, né? Sim. Em longos períodos, mas Porque assim, muito difícil. Não, A fitoterapia tem um lado mais natural, né? Natural. Então, Eu vou falar onde eu vi um caso de episódio alérgico com relação à fitoterapia. Eu tinha passado para um paciente uma cápsula no composto. Eu falo que é minha bomba de dormir. Melatonina, passiflora, mulungu e camomila. O que acontece? Essa pessoa, ela tinha alergia ao pólen. Eu acho que na hora que foi fazer o extrato do pozinho ali, foi manipular, sobrou um pouco de pólen. Quando ela tomou, as 2 vezes, ela sentiu a garganta coçar muito, como se fosse uma crise de rinite. E ali eu falei assim, não, suspende e vamos ver se acontece alguma coisa. Quando suspendeu, parou. Aí, como ela estava fazendo já teste alérgico, eu vi lá que ela tinha alergia a pólen. Como a camomila é uma flor, eu dei essa associada. Pode ser. Então é uma coisa muito sutil, Não, muito específica. surgiu essa pergunta agora, esse questionamento, por conta dessa história que teve dessa moça aí que só cheirou a pimenta, vocês acompanharam. Ah, sim. E aí agora parece que ela tá voltando, então eu fiquei pensando, porque eu acho que, como o pessoal fala, né, da droga e o remédio, o que mata é a dose. É a de dose. Então acho que mesmo sendo fitoterápico natural, imagino eu, aí vocês podem dizer melhor se tem ou não, se você tem uma prescrição, tipo, tantas, sei lá, X gramas por dia, tantas vezes porque por assim, dia. a gente não ultrapassa muito a gramatura diária que você pode dar, né? Por exemplo, todo bioativo ele tem uma Ele quantidade tem uma diária. dose, ele tem aquela dose de ataque, a dose de manutenção e tem a dose de desmame, vamos dizer assim. Exato. Então é igual a gente tava conversando com ele. Tem aquele caso da menina lá da estudante daquela escola. Você falou assim, ela estuda o dia todo. Que a gente tava conversando. Porque o que acontece? A menina de 14 anos. 14 anos. Não tem muito estudo relacionado a fitoterápico e a algo adolescente. Tem mais adulto. Aí a gente entrou no questionamento. E aí, será que eu passo? Eu falei, não. Ela tem quantos quilos? Ela tem 68, se eu não me engano. Não, tipo assim, tem 50 quilos. Era 50, É. né? Aí eu falei assim, não. Só que ela veio um ganho ponderal comigo. Ela começou com 46, por exemplo. Aí batemos 50. Só que, assim, pela fitoterapia, eu conseguiria abrir muito o apetite dela, linkando alguns bioativos, né? Sim. Principalmente os que são provenientes da B12, por exemplo. Babamina. Exato. E, assim, de duas uma. Matar não ia. Nunca. Aí foi isso que a gente entrou no consenso, A entendeu? gente entrou. Isso não vai acontecer nunca, não tem como. Porque eu acho que até se fosse numa dose muito alta... Sim. O corpo sabia lidar. Porque essas vitaminas o corpo sabe lidar. E tem muita vitamina que é usada até como antídoto para outras coisas. Minha professora ela contava um caso muito interessante de uma criança que... Lembra daquele veneno de barata, de coisa que tinha gosto de laranja? Não, que era de laranja, que tem aquele cheirinho de laranja. Vocês nunca viram? Remédio de barata? Que é aquele sprayzinho de... Ele tinha uma essência de laranja, eles até trocaram.
Ah. E por incrível que pareça, ele Não é o era Baygon, doce. não? Era o Baygon que tinha, só que era de O outra Vamos, marca. Baygon. Não é possível. Simples. É porque Demorou tinha, tanto pra é explicar. porque tinha de outra marca, eu tô tentando lembrar. Hum. Enfim, a criança comeu. Não. O que que eles fizeram? Não tinha antídoto, vamos dizer assim, regulamentado para aquela coisa. Então eles partiram para o off-label. Qual era o off-label? Vitamina K. Então eles deram uma dose muito alta de vitamina K porque como o veneno mata? Por aglutinação e quebra da coagulação. Então, como a vitamina K que mexe com essa parada de coagulação, eles encheram a criança de vitamina K e resolveu. Então, por isso que eu lembrei até agora dessa. Eu falei para ele, Antônio, matar não vai. E para intoxicar, é uma dose muito brutal, vamos dizer assim. É muito difícil a gente ver alguém intoxicado com manipular ou com fitoterápico. Nessa ansiedade, depressão, você teria alguma coisa natural que você trocaria pelos Porque- ansiolíticos? Ixi, muitos. Porque, por Muitos. exemplo, quando a gente lida principalmente com emagrecimento, a própria dieta por si só, ela vai te causar inúmeras reações. Sim. É fisiológico, isso é metabólico, isso é mais do que normal. Quando a gente lida com emagrecimento, a gente retira do que o corpo precisa, né? Porque se retirar através da dieta, a gente sinaliza que ele vai usar o que está estocado ali. E isso ele vai te responder, porque é muito caro para ele perder gordura. Aquilo ali é uma coisa que fala assim, cara, eu não quero 1,5 milhão, toma aqui. É a mesma coisa. É do que ele vive. Então, assim, muita resposta ele vai desencadear. Por exemplo, quando a gente lida muito com antidepressivo, é muito fácil você chegar num psiquiatra ou... É só psiquiatra que pode prescrever, né? É só bater o carimbo e liberar, Tem muito entendeu? endócrino que passa também. Tem. Pois é. E aí, por exemplo, um negócio muito simples de ajustar é o intestino, que é o maior produtor, secretador de serotonina, Sim. que é o que está completamente linkado a um... Sim. Então, assim, através da manipulação da fitoterapia, a gente contorna muita coisa. Não é um específico. Por exemplo, num combo de um fitoterápico, por exemplo, a gente linka muita coisa, né? Sim. A gente bota um para quebrar a gordura, a gente bota um para segurar um pouco da fome, a gente bota um para segurar um pouco da ansiedade. Tem duas situações muito interessantes com relação ao intestino e fitoterápicos que eu vou citar aqui. O que acontece? Quando a gente trata, a pessoa chegou lá, eu quero emagrecer. Tá decididíssima, eu quero emagrecer. Às vezes o intestino dela tá tão quebrado, tá tão com dificuldade de fazer alguns processos ali que ele acaba influenciando outras partes do corpo. Aí entra na questão da depressão, da astenia, do Só para episódio enfatizar, o depressivo. intestino é o segundo cérebro do corpo humano. Isso. Então, Já entra naquele episódio depressivo menor e tal. O que acontece? A pessoa vai lá no psiquiatra, o psiquiatra passa o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Como o remédio funciona? Lá na fenda sináptica, lá nas pontes, ele vai inibir os receptores de serotonina, um clássico, sertralina. Ela vai inibir a recaptação de serotonina e vai inibir fracamente a dopamina. Aí a pessoa automaticamente ela vai ficar mais ativa. Só que entra o outro porém. O remédio ele faz efeito até certo ponto. E aí, como a gente dribla as outras questões com fitoterápico? A gente usa percussor. Quais são os percussores? A gente pode botar um 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, a gente pode botar uma L-tianina, a gente pode botar uma rhodiola rosa. Por quê? Porque a gente cria caminhos, precursores para o próprio corpo criar serotonina e potencializar a ação do remédio. E aí a gente cuida tanto no cérebro quanto no intestino. Aí o intestino começa a funcionar melhor. Por quê? Porque qual a função da serotonina no intestino? É melhorar a motilidade também, dar uma relaxada dos músculos ali, o intestino funcionar melhor. De uma maneira bem grotesca falando. E aí a pessoa fala, pô, eu comecei a ir no banheiro todo dia. Já é um estresse a menos, né? Já é um estresse a menos. Porque, eu não sei se vocês já ouviram o significado da palavra enfesado. Sim. A pessoa enfesada, aquela pessoa nervosa, é porque ela não faz cocô. Sim. E as pessoas... E eu brinco muito com os pacientes, falam assim, eu faço cocô todo dia. Eu falo, cara, fazer cocô é o básico. Porque se seu intestino não estiver absorvendo as coisas direito, se seu intestino estiver inflamado, se seu intestino não estiver com a produção de serotonina suficiente, se seu intestino não estiver fazendo o controle da bomba de sódio e potássio, seu intestino está horrível.
Aí a E aí pessoa... você linka isso daí para outras partes, nutrição Sim. esportiva, por exemplo. Tá, mas, ô, Bia, você já deve ter atendido vários depressores, eu imagino. Normalmente, quem tem depressão tem inibição de comida, né? Ou não. Como assim, Inibição? inibição? Sei lá, perde o apetite. Porque Tem casos e casos, né? porque eu conheço casos de pessoas que ficaram deprimidas que, tipo, não quer fazer nada, não quer sair, não quer comer, não quer Tem casos que a pessoa fica num Se estado muito isola. melancólico, né? E aí ela quer ficar ali, por exemplo, sempre no escuro, não quer sair, não quer comer, emagrece muito. Mas também tem casos que pode estar associado com o excesso da comida, né? Querer comer muito, que já vem um pouco da ansiedade também. Então, assim, até associando um pouco a questão da parte psiquiátrica, tem casos que é muito importante, sim, a gente manter dosagens adequadas, né, do remédio psiquiátrico. Só que o efeito colateral e o surgimento de outros sintomas é tão prejudicial que às vezes não compensa também, sabe? Então, seria melhor, às vezes, a pessoa saber lidar apenas com aquele sintoma, né, enfim, com alguns sentimentos, do que gerar outros, né, seria preferível, né? Lidar com um sintoma, com um fator só, até que lidar com vários outros sintomas desencadeados pelo remédio psiquiátrico, né? Então, até mesmo, por exemplo, essa questão orgânica, assim, tem muito remédio psiquiátrico que causa diarreia, Sim. náuseas, e aí você descompensa toda uma flora intestinal também, Sim. todo um estresse, toda uma questão. E aí, então, assim, qual que é o ganho do remédio psiquiátrico, né? E aí, também associando com essa questão da alimentação, depende de caso para caso, a gente teria que dar uma... Você já deve ter ouvido mais que a gente, né? Essa questão da pessoa começar um remédio psiquiátrico e falar assim, não quero mais tomar porque eu me senti pior. O efeito É. colateral é muito grande. Tem uma desistência muito grande, assim, nos primeiros dias, primeiras semanas do remédio psiquiátrico, porque ele vem como uma bomba, assim, absurda pro corpo. Desregula muita coisa. Ele é, de certa forma, devastador, né? Sim. Organicamente, mas psicologicamente ele também tem seus fatores positivos. Então, a gente precisa dar uma... O pessoal fala assim, você toma um medicamento para X, aí piora Y, aí toma para E. E o fitoterapia, Você tem não isso? para. E na fitoterapia, tem isso? Tipo, sei lá, eu tô com... Efeito colateral? Mas Não. só para terminar também a questão do psiquiátrico, assim, né, da parte da psicologia, o que às vezes mantém muito o paciente no remédio psiquiátrico é a segurança que ele tem de ter algum suporte de alguma coisa, Sim. né? Então, ele usa mais como uma bengala. E não necessariamente porque ele, de fato, está mancando, mas porque ele quer ter uma segurança naquilo. E aí, a fitoterapia, como são coisas mais naturais, vai, de fato, repor, né? Assim, o que o corpo precisa, não é um negócio tão O efeito invasivo. colateral seria menor ou não existe, né? No seu... Ó, depende muito da substância, mas, por exemplo, eu gosto muito, voltado pro emagrecimento, que é 99% do meu público, né? Por isso que eu bato tanto na tecla do emagrecimento. O próprio o efeito que você causa através da dieta, por mais que não seja muito restritiva, é danoso pro organismo perder gordura. Então, eu sempre contorno com, por exemplo, uma manipulação que vai disposição e bem-estar. É basicamente isso. Pra você ter ideia, tem alguns bioativos, principalmente a teacrine, que ela é bioestimulante, mas ela não dá taquicardia. Então, por exemplo, até para quem toma remédio para hipertensão, você pode tomar. Porque é normal que, a partir do momento que você aplica um déficit calórico, o organismo vai responder de um jeito. Ele vai te gerar fome, vai te gerar cansaço, fadiga no treino, estresse. Então, a gente contorna através disso. Aí, o máximo que eu escutei é a pessoa ter uma sensibilidade maior a um bioativo. Por exemplo, uma eritirosina. Que daí sim, é um bioestimulante, mas também não dá taquicardia. Mas varia muito de organismo para organismo. Por isso que eu sempre friso o seguinte. Tanto medicação laboratorial quanto medicação fitoterápica, que eu não considero nem medicação, mas enfim. Você sempre começa com dose baixa. Porque a fitoterapia tem 1 trilhão de bioativos. Você não sabe, por exemplo, eu não sei a qual bioativo você tem uma maior sensibilidade. Sim. Então, entra muito naquela parte do gatilho, né? De ser enfim, a gente consegue, através disso, não... Pelo que ele me traz no retorno, eu falo assim, cara, melhorou isso, piorou aquilo. Então, através disso, a gente mexe, né? Aumenta a dose, mantém dose, diminui dose. Sim. Entendeu? Depende muito do feedback do paciente. Porque quando a gente passa um fitoterápico, a pessoa chega com a reclamação X no consultório. Vamos dizer assim. Meu público é tanto para emagrecimento quanto para saúde mental. Cuido muito
da saúde mental também. Então, vamos dizer assim, a pessoa, eu tô meio cansado para estudar. Exemplo X. Cara, vamos trabalhar com a Bacopa, que é a Bacopa Monier. 200 miligramas já é o suficiente ali para te dar um ganho cerebral ali legal para você a estudar. Ritalina natural. Assim. É considerado quase uma Ritalina natural. A Bacopa, o ginkgo biloba. Por quê? Porque eles mexem muito com essa questão da circulação cerebral, então melhora a circulação, melhora a oxigenação, você automaticamente fica um pouco mais ativo. Rhodiola rosa. A pessoa chega com essa reclamação. Rhodiola rosa a gente usa pra tudo, basicamente. Rhodiola rosa é o super trunfo. Eu percebi, engraçado. parece que é o coringa da fitoterapia. Não, é o coringa. A base, né? Ela A tem... base. Ó, eu gosto muito de quando a gente fala, igual ele falou, de saúde e bem-estar, eu gosto muito de trabalhar com 3 ativos principais. A teacrina. Por quê? Porque a teacrina é um derivado da cafeína, que é tirado do chá verde. Ela tem todos aqueles efeitos estimulantes, só que sem dar o efeito batedeira que eu brinco, né? Que é o coração acelerado, aquela sensação de alerta demais. A ashwagandha, que é muito utilizada nos orientais, a medicina ayurveda, e a ashwagandha ainda tem a Anvisa. A ashwagandha é assim. Fica liberado 1 ano, aí vem a Anvisa, fecha um mês e fala assim, cara, mas não tem comprovação. Aí volta a liberar a ashwagandha. Então, e qual que é o outro? E o outro é a Rhodiola rosa. Porque são 3 ativos que você passa para qualquer pessoa... Para disposição bioestimulante também? Porque são 3 ativos que você passa para qualquer fase. Emagrecimento, hipertrofia. Você tem um ganho. Tem algum fitoterápico que aumenta a testosterona? Porque o pessoal das academias gosta muito de tomar logo... Cara, Turquesterol. Aumentar é muito relativo. O que ela faz? Ela vira um precursor. Então, ela favorece seu corpo a produzir mais testosterona endógena. Testofen. Na verdade, são todos precursores, né? O aumento da testosterona vem só através do injetável. Não tem jeito, é o hormônio puro. Só na base do anabolizante. Agora, assim, o que acontece? A própria ashwagandha também ajuda um pouco nessa questão de aumentar a testosterona, porque ela mexe com o libido. E eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, que eu vi até um psicólogo falando num podcast sobre isso, que a libido é também relacionada com bem-estar, a qualidade de vida. É fator crucial, né? Assim, básico. Não é só ligado ao sexo. A libido é ligada a você ter uma qualidade de vida melhor, você querer se cuidar. O pessoal fala muito, que aí eu também não sei se é natural, fala muito de maca peruana e tribulus terrestre. Sim. Maca, você gosta de prescrever? Eu não uso muito maca. Eu não uso muito maca. Tribulus, eu tinha muita resistência a tribulus e maca. Mas teve um caso de uma paciente que tinha trazido o exame bioquímico, né? SHBG estava baixo. Eu falei assim, cara, às vezes pode ser que, até por questão financeira, tá? A gente leva muito em consideração isso também. O tribulus era o que mais cabia na situação, porque até então o tribulus, o que ele é? Ele aumenta SHBG, que é o quê? O hormônio da libido. Mas tem uma coisa que vocês estão falando que é muito importante, a questão de escutar o paciente, porque assim, muitas vezes... seja profissional entrando no mercado de trabalho, seja profissional que já está há muito tempo no mercado de trabalho, qualquer um desses pode acabar confundindo o seu ego na profissão e deixando de escutar o paciente. Então, vocês dois acabaram de falar muito isso. O paciente me traz. Então, assim, o paciente vai saber te dizer se ele está tendo uma disfunção no corpo, se ele está tendo algo desregulado, se ele está tendo, sei lá, uma diarreia, um vômito, uma náusea. Então, a gente precisa prestar muita atenção no que o paciente fala, né? Não é porque você tem 20 anos de clínica que você sabe. Não é porque sempre deu certo com 300 pacientes a mesma dosagem que vai funcionar com esse paciente. Então, além disso tudo, a gente tem que contar também esse fator econômico, né? O fator cultural, a questão do próprio conforto do paciente. Porque o que faz um profissional ser diferente é você escutar o paciente. Mas você dar voz. O paciente a partir do momento que você não faz isso. Sim, mas assim, o ego de muito profissional tá nisso, entendeu? Então a gente teria que ter uma manutenção dos próprios profissionais. Não é só profissional que está entrando no mercado de trabalho. É profissional, inclusive, que já está há muito tempo no mercado de trabalho. Eu falo por experiência pessoal. Eu atendo a Amor Saúde desde 2019. Então tem aí 2019, 20, 21, 22, uns 4, 5 anos de prática de Amor Saúde. Eu já ouvi muita história. E as histórias estão relacionadas justamente a essa questão. Eu entro na sala, o profissional não me ouve.
Não, é um absurdo. Tem psiquiatra que tem consulta com 10 minutos. Sim. E no primeiro 10 quanto minutos que- já passa. E assim, psiquiatras cobram R$750. Sim. Não é a hora, são 15 minutos. São 15 10 minutos. Uhum. E aí passam remédios assim que vão influenciar na vida inteira da pessoa. Sim. Tem endócrinos, né? Assim, não tô fazendo a caveira de nenhuma profissão, mas eu tô falando da parte ética, né? Então, isso fica muito difícil para nossa parte quando a gente tenta dar uma atenção a mais, porque, querendo ou não, é um saber médico que vai, assim, de encontro, né? Com a psicologia, com a nutrição, que é muito batida de frente nesse conhecimento. Sim. E o que me magoa muito é porque muita gente acha é Deus no céu, médico na terra. Sim. Cara, é um negócio assim, por exemplo, a pessoa nem leva em consideração, a pessoa nem, por exemplo, um caso de um psiquiatra desse. Ele nem olhou pra você, ele só bateu o carimbo e te liberou. Eu já tive muito caso de diagnóstico errado. Assim, era uma questão pontual de vida da pessoa, no caso de depressão, por exemplo, e a pessoa recebeu o diagnóstico de bipolaridade. Um remédio psiquiátrico de bipolaridade para uma pessoa que não tem, Sim. é assim, trágico. É o trágico. lítio, né, que eles usam geralmente. Tem várias formas, mas... Mas isso aí, na verdade, é meio cultural do Brasil. Não Sim. sei se os outros países são assim, Mas a indústria farmacêutica é muito forte. mas no Brasil você tem uma coisa do cultuar o médico. Sim. Tipo assim, todos somos profissionais da saúde, ok, mas parece que o médico ele tá aqui e os outros profissionais da saúde ele tá no trono. Ele tá no trono e a gente tá lá Enquanto isso embaixo. não é verdade, né? Eu Cara, acho que Às vezes todo é melhor mundo... específicos, né? Especialistas, assim, cada um na exatamente. sua área, Sim. do que uma pessoa que sabe de tudo, mas ao mesmo tempo às vezes não sabe. Tem uma paciente nossa que... Na verdade, não sei nem se é ela, mas tem uma paciente... Eu comecei a estudar nutrição por causa de um médico. Que eu fui no consultório dele e, assim, o cara tava mais preocupado em me vender um curso do que me fazer a consulta, entendeu? Do que me atender. Cara, ali eu desenvolvi eu tinha um pezinho caminhado para compulsão alimentar. Por quê? O meu café da manhã era 150 gramas de batata doce e 6 ovos cozidos. Nossa Sem lista Senhora. de substituição, sem nada. E ele me mandou isso no WhatsApp. Cara, e quando você... Por exemplo, eu não tinha noção de nada, né? Então, eu fui cru no negócio e eu sabia, cara, isso aqui, pra mim, é ele que tá me falando, porque ele tinha indicação. E vou fazer. E vou fazer. E consegui fazer. Só que quando você entra em algo muito restritivo, aquilo ali a longo prazo não é sustentável. E aí você não consegue segurar isso por muito tempo. Então, por exemplo, a partir do momento que eu dei uma brecha pra comer, eu lembro disso até hoje, eu comi um picolé. Cara, na hora que eu comi o picolé, eu desandei a comer a parede. E eu não parei mais. E aí, essa paciente, foi exatamente isso. Só que num caso muito pior. Tinha predisposição, ela chegou magra com ele e falou assim, Antônio, eu ganhei mais de 20 quilos com ele. E tipo assim, eu descobri essa história porque eu falei assim, ó, ela chegou e falou assim, eu passei por um profissional muito ruim da área e tal, desenvolvi muita ansiedade, tô tomando antidepressivo, nananã, e engordei 20 quilos. E aí eu falei assim, cara, que loucura, né? Porque eu comecei a estudar por causa de um cara desses. E aí ela começou a consultar na mesa, né? Me deu o exame bioquímico, aí tá lá o nome do médico. Era ele. Falei, caraca, a primeira pessoa que eu te contei uma história agora, eu passei foi por causa dele. Mas esse que a Bia estava falando, e assim, claro, eu tô do outro lado, né? Hoje eu sou mais professor, mas aí eu entrei e fiz a pós em estética. E aí a gente, quando começa a atender, assim, lidar direto com o paciente, tipo, vou fazer um procedimento. O profissional da estética também, a gente tem a psicologia aplicada à estética e a gente fala muito assim, não é o que você quer fazer no paciente, Sim. ou lá no seu cliente, é o que ele quer fazer. Assim, eu chego para Bia e falo, Bia, o que te incomoda? Se ela falar assim, não, só me incomoda esse sinal aqui. Não, mas você tá com muita ruga, sabe? Tá, aí o cara, porque às vezes quer vender, né? Sim. Quer vender mais e mais procedimento. Então, na verdade, é isso, é escutar o que o cliente quer fazer. Não, olha, para mim aqui, ó, só preciso fazer isso. Pronto, beleza. É só isso que te incomoda? Vamos lá. E tem muito profissional que fica muito doído, assim, nossa, não tá aceitando, como se fosse uma rejeição, mas não, é a opção do paciente dele não querer. Não quer dizer que você tá dando uma sugestão boa ou ruim. É Exatamente. o simples fato dele não estar disponível e não quer aceitar aquela sugestão, né? Às Então vezes você não tem que incomoda respeitar. ele. Às vezes não incomoda, né? Justamente. Então, assim, às vezes você cria até uma paranoia desnecessária a partir do momento que você, por exemplo, da parte da estética, você tá vendo aqui o rosto da pessoa, você deu um ponto que a pessoa nunca deu, às vezes você cria uma paranoia totalmente desnecessária. É muito caso também de quem tá, às vezes, acima do peso. Você traz, às vezes, um ponto que a pessoa nunca percebeu e ela já tá naquele pensamento, assim, autodestrutivo, né? Naquele negócio mais, assim, da autoestima mesmo. E aí, é só mais um fator pra pessoa
né, Uhum. ir por água abaixo. Pensei que fala assim, olha, acho que a gente precisa fazer uma enzima de papada, que você já tá com a papada. Ela falou assim, nossa, mas eu nunca nem percebi que eu tinha isso. Aí começa... Justamente. Né? E aí, Mas- tudo bem que tem um lado comercial, mas não é ético, Sim, né? É, exatamente. Não Sim. é ético. Não é. E às vezes o paciente ele tá tão acelerado, ele chega no seu consultório tão acelerado, por frustrações com outros profissionais, frustrações com ele mesmo, frustração. Eu vejo muito com mulher, frustração com o marido. Ah, meu marido não olha mais pra mim. E a pessoa já tá tão pilhada naquilo ali, que quando ela chega no consultório, ela quer a maior solução mais rápida do universo. E é nisso que a galerinha aí do mal ganha dinheiro. Aproveita. É. Aproveita. Com certeza. E às vezes, assim, é diagnóstico errado, uns remédios que não Mas é você não levar em precisa. consideração o paciente, porque cada caso é um caso. Por Uhum. exemplo, eu também acho até aquela questão de rótulo que a gente estava conversando de dieta, Sim. né? Dieta cetogênica, jejum intermitente, dieta low carb, por exemplo. Não existe isso. O que existe é o paciente que você trata ali. É a dieta do João, é a dieta da Ana, é a Sim. dieta da Maria, Exato. entendeu? As O rótulo estratégias. por si só, ele não é assim que a gente trata. Sim. As Sim. estratégias elas podem ser infinitas para uma pessoa só. Porque cada pessoa é um universo, cada pessoa ela tem sua personalidade, sua peculiaridade. Aí às vezes ela ouve assim, fala assim: "Ah, minha amiga foi no Nutri Low Carb, eu vou lá". E ela nunca vai se adaptar à dieta low carb. Sim. Nunca, nunca. Ela pode fazer ela pode pagar R$1.000 no profissional, o profissional ser excelente, ter 1.000 custos. Ela nunca vai se adaptar. Aí ela cria aquela frustração e ela começa a ficar com medo de outros profissionais. Ela começa a ficar com fobia alimentar. Tipo assim, nunca mais eu vou comer pão porque falaram que o pão é ruim. E não é assim. Às vezes a pessoa é porque ela foi numa situação que automaticamente frustrou ela. E ela cria, realmente, né, vai mais para sua área, esses mecanismos de frustração falam muito como a pessoa vai agir daqui para frente, cria trauma, né? Sim. E muita coisa a gente não consegue, por exemplo, através da fitoterapia a gente contorna muita coisa. Sim, Mas não na tem cabeça, como né? eu contornar o que a cabeça manda. sim. Assim, É. a gente estimula. Mas, por exemplo, tem casos que eu olho pra pessoa, tipo assim, vem de psiquiatra, por exemplo. Cara, você olha pra pessoa, a pessoa tá literalmente já tá dopada, que ela fala aquele bem mansinho, sabe? Sim. E eu falo assim, cara, por exemplo, eu posso passar um inside do que acontece aqui, só que o meu não é tão intenso quanto é num Sim. consultório psicológico, por exemplo. Até porque você não tem tanta frequência, Eu né? não estudo o que As tá coisas aqui. acontecem por repetição, né? Sim. Então, assim, a gente precisa repetir para a pessoa também absorver aquilo. Do contornar através da fitoterapia, porque muita coisa eu não consigo passar pra ela, porque você vê na pessoa, até a fala mesmo, você vê uma fala muito acelerada, sabe? Então Sim. aquilo ali é gatilho, aquilo ali é ansiedade. Não, por isso que eu comecei a fazer a pós em neurociências, porque eu via inúmeros casos e já tinha aquela questão da parte ali da pós da fitoterapia e eu via muitos casos, eu falava assim, cara, eu tô tratando com fitoterápicos com relação à saúde mental, a pessoa tá numa dieta que ela não tá tão restritiva, ela tá... O que tá acontecendo? E aí eu achei esse escape na neurociência. Por isso que eu começo a tratar... Mas você não tem tanta credibilidade Não. pra falar, porque muita gente acha que, cara, por ser nutricionista... Por exemplo, tem médico que, sei lá, que faz pós-graduação em endocrinologia. Sim. E aí, mas aí você não vai confiar no cara, então? Sim. Qual que é o do mérito que ele tem ou não tem nisso, Sim. entendeu? E aí... Mas você não sente esse... Não, eu sinto demais. Aí o que eu faço? Eu falo assim, não, conversa com seu psicólogo melhor, porque o psicólogo é o cara mais treinado para te tratar nisso. Mas assim, o que tá acontecendo com você, provavelmente é isso, isso e isso. Por quê? Porque a neurociência explica. E a gente entra muito na questão do ambiente. A pessoa, ela tá inserida, às vezes, num ambiente tão obesogênico que ela não consegue parar de dizer não. Que é a questão que a gente estava falando da Coca-Cola agorinha. Ela não consegue parar de dizer não. A pessoa chega lá, ela vai pro futebol com os amigos. Pô, atividade saudável, beleza. Aí ela chega, aí acaba o futebol, tá lá o cara já assando a carninha ali, com a gordurinha, aquela picanhazinha, a cerveja. A pessoa não vai falar não. Aí ela chega em casa, vai tomar café no outro dia, a esposa tá lá, passando um pão com a Nutella. E ele tá lá com a dieta pregada na geladeira, prescrita, e ele olha para aquilo ali, ele olha pro pão na Nutella. Mas isso daí eu acho que é muito... Por exemplo, você escolhe o resultado ou o desculpa. Então, mas nesse ponto aí, por exemplo, a pessoa ficou
fez, né, atividade física, seguiu dieta e tudo, isso entra um pouco também da ideia de merecimento. Sim. Porque, assim, tudo é uma questão de autossabotagem. A gente pode colocar autossabotagem com vários conceitos, mas eu vou trazer agora um pouquinho da questão do merecimento como autossabotagem. Porque, assim, segui a semana inteira de dieta, fiz atividade física, fiz um treino, tudo. Hoje eu mereço comer um chocolate. Hoje eu mereço tomar uma cerveja. Tudo que foge do seu objetivo, você não merece. Sim. Então, assim, por que você vai comer um chocolate agora, sendo que você seguiu a semana inteira a dieta? Então, o que você merece é justamente continuar na dieta. Sim, porque você não vai saber parar a hora de comer esse chocolate. Sim. Você vai pegar um quadradinho, você vai comer a barra inteira. Então, isso é um gatilho para você, assim, destruir todo o resultado positivo Sim. que você teve. Então, não adianta também você se dar brechas em determinado momento. Sim. É justamente a questão do objetivo, né? Bia tá querendo dizer, então, que não existe o dia do lixo. Assim, tem o aí eu vou equilíbrio. reforçar Não, isso. é a questão do equilíbrio, né? Você pode ter isso parcelado, mas você não tem que usar um dia específico para ter um prazer. Destruir o Você dia tem todo. que ter prazer durante o processo. Sim. Não é num sábado que você tem que ter prazer. Você tem que ter prazer de domingo a domingo. Mas o equilíbrio é justamente isso. Porque, por exemplo, quem Sim. segue dieta 100% é atleta. Sim. 99% das pessoas que eu atendo não são atletas. Mas E eu atendo 1% que é atleta. Só que, Sim. assim, a partir do momento que você cria algo muito restritivo, o excesso de restrição pro cérebro, aquilo ali é gatilho pra você só pensar naquilo pra ali. você surtar. Sim. Então, por a exemplo, pessoa sonha com sanduíche. Sim. Exato. Mas ela tá na necessidade de comer o sanduíche no final de semana. Por quê? Porque ela não foi suprindo isso equilibradamente durante a semana Sim. também. Então, tem como ter esse equilíbrio. Não é Tem. questão do dia do lixo, mas é o profissional da parte da nutrição saber equilibrar todas essas refeições. Então, por exemplo, tem a parte do doce que você consegue muito bem associar antes ou depois, enfim, de Sim, atividade física. Existem, né? Você não precisa meios ter... anabólicos pra você fazer isso. Mas você Horários. também precisa entender a porção disso, né? Como assim? A porção, você não vai comer a barra inteira de Ah, não, chocolate, sim. né? Não. O que acontece? O que eu falo para os pacientes? É o mesmo caso do Antônio. 99% dos meus pacientes não são atletas e 1% são. E eu brinco muito com eles falando o quê? Você não depende do seu corpo para sobreviver. não Você ganha só dinheiro quer- com isso, né? Você só quer ter uma qualidade de vida. Sim. Você é atleta? Não. Você é modelo? Não. É Você- fisiculturista? Você é fisiculturista? Não. Não. Então, para que você quer seguir aquele... Não precisa. Enrijecido, né? Enrijecido. Por quê? Porque você não é condicionado. Eu fui atleta uma parte da minha vida e eu falo, a maior parte das pessoas, elas não são condicionadas a fazer aquilo, que entra a parte da psicologia, né? Que cria, quando você repete uma coisa, você cria um mecanismo de condicionar o seu cérebro a fazer aquilo. Se torna automático. Se torna aquilo, né? automático. Então, a dieta para um atleta é automático. Exatamente. Quando eu era atleta de jiu-jitsu, que eu brincava, né, de competir, era amador, mas o que eu fazia? Eu sabia que todo dia, meio-dia, eu tinha que estar lá na academia, porque eu ia treinar musculação com meu tio. Então, fazia chuva, fazia sol, fazia o que for, eu estava lá na academia. Eu sabia que 3h30 da tarde tinha uma vitamina, que eu fazia vitamina com banana, aveia, mel, whey protein, o negócio eu tinha que tomar. Independente se tivesse um bolo de chocolate bem aqui na minha frente, eu tomava vitamina. Por quê? Porque fui condicionado a fazer isso. A maior parte das pessoas, elas querem o bônus, mas não quer ter o ônus. Então, se tiver um bolo de chocolate aqui, você tiver que tomar a sua vitamina, ela vai comer o bolo de chocolate. Ou então ela vai Com fazer a os dois. vitamina. Com a vitamina. Com a vitamina. Então, por isso que a primeira frase que eu falo com o meu paciente, ele chega assim, eu quero ser atleta. Porque agora a moda é ser atleta de fisiculturismo. Eu quero ser fisiculturista. Não é? Chega a galera assim, você quer ser atleta? Você está disposto a fazer o que tem que ser feito? Processo. Você está disposto a abraçar o processo? Não sei, eu acho que eu ia... Você não está disposto. Porque a pessoa, quando ela está decidida, ela vai e faz. São as justificativas, São as né? justificativas. Os famosos mas, né? Exemplo, na minha preparação para o concurso público, isso vale até para quem está estudando, viu? Na minha preparação no concurso público, eu sempre botava em prioridade o que eu tinha que fazer. Então, independente se eu chegasse no meu plantão atendido de 7 a 5, eu sabia que de 8 da noite até 11 horas da noite eu ia sentar minha bundinha na cadeira e ia estudar. Uhum. Faça chuva, faça sol,
tô cansado, não sei o quê. Há dias que eu falei? Há dias que eu falei. Mas 95% do tempo eu fiz o previsto. E como eu levo isso para a nutrição para as pessoas? Você está disposto a fazer 95% do tempo o que você tem que fazer? Mas eu acho que até não é nem tão radical. Assim, 95% é muita coisa. Eu Não, trabalho muito com porcentagem. Mas, por exemplo, é questão de prioridade. Não, eu falo 95%. Mas entra motivação, entra muita porque, por coisa. exemplo, a questão de prioridade tem que ver o quão disposto você está por aquilo ali, o quanto você quer aquilo ali. O quanto você quer, tudo é querência. Por exemplo, se você, eu tenho certeza, eu chego lá, tem muito paciente que chega em mim e fala assim, eu não consigo fazer porque o meu pezinho tá mais pro doce. Não, tá, então a gente vai pro doce. Mas eu tenho certeza que a sua prioridade, tem muita diferença entre querer e precisar. Sim. Então, a partir do momento, eu tenho certeza, você chega numa pessoa e fala assim, cara, eu te dou 1,5 milhão se você perder 10 quilos em 3 meses. Mas a pessoa tá lá abrindo a academia, ela tá batendo na porta. Então é questão de prioridade. Então, assim, a partir do momento que ela não tem isso como... Não precisa ser número 1, porque o trabalhar com porcentagem não precisa ser algo extremamente restrito, porque você não vai se você não trabalha com o corpo, não precisa disso. Mas você saber equilibrar isso, aí sim. E isso pode se tornar uma prioridade. Você não tem prioridade da noite pro dia. Você amadurece isso. E aí entra uma outra questão. Uma pessoa que já está com um quadro diabético avançado, vamos dizer assim. Eu até trabalhei isso com um paciente essa semana. Tem um médico que eu gosto muito, o Pietro. Uma das frases que ele usa é: a necessidade não consulta a conveniência. Cara, você sabe que você tem que comer direito, você sabe que você tem que treinar, você sabe que você tem que beber água, você sabe que você tem que dormir bem. São coisas que você não pode abrir mão. Você tem que cumprir, né? No seu estado, na sua diabetes, você é insulina independente, você tem diabetes tipo 2, você está entrando num quadro de obesidade, você já é necessidade. Eu não vou consultar a sua conveniência, porque a sua conveniência vai te sabotar. Sim, perfeito. Então, eu quero que você melhore. Só que o que eu posso fazer? Eu não posso trabalhar com um paciente desse uma abordagem mais tranquila. Eu tenho que dar um choque. Só que tem um porém. O choque, ele não pode ser muito agressivo. Não é? E tem pessoas que elas só conseguem se comprometer com si mesmo se tiver outra pessoa para ela se comprometer, né? Então, assim, por isso que é muito importante o acompanhamento. Porque você vai ter um prazo para voltar, você vai ter um prazo para entregar resultado. Sim. Então, você precisa se comprometer com outra pessoa para se comprometer com você. Só que isso, aos poucos, como função também ética de cada profissional, é fazer com que essa pessoa consiga ter dependência dessa relação. Sim. E consiga se comprometer sozinha nesse processo, né? Sim. Se desvinculando. Então, assim, conseguiu ter um hábito saudável? Agora vai. Agora corre. Eu gosto muito desse exemplo do comprometimento com... Tem até aquela pesquisa com o TDA, né? Que se você tá na sala com... Vamos dizer assim, eu e ele tem TDA. Só que ele tá estudando, eu vou estudar também, porque eu tô vendo ele estudando e eu tô... Sim. Então, automaticamente, quando a gente cria esse laço de dependência com o paciente, eu também tô comendo do jeito que você tá comendo. Eu tô você chamar o paciente, volto, né? Me dá notícias. Isso, aí a pessoa fala, pô, ele tá prestando atenção comigo. E tem muita questão da repetição, né? Você tava falando dos traumas. Trauma marca a gente, né, pra vida toda. Sim. E muitas vezes a gente acaba agindo de acordo com um evento específico, né? Sim. E aí, assim, por exemplo, até associando um pouco mais também da autossabotagem, o que impede muito desses processos serem fluidos, né, deles serem um pouco mais tranquilos, assim, processo de dieta, processos, enfim, de várias formas que a gente tem durante a nossa fase de vida, é justamente o processo de autossabotagem. Mas, assim, o que compõe, né, uma autossabotagem? E aí, um dos fatores por exemplo, são, né, as crenças limitantes, que é justamente alguns, que nem você falou agora, não vou dar conta. Como é que um paciente vai dar conta se ele já está chegando com não vou dar conta? E aí, ele próprio já cria restrição. E aí você vai buscando, durante esse processo, formas de validar essa crença, né? Essa crença limitante. Sim. E aí, em consultório, em clínica, né? Eu questiono muito pro meu paciente. Quando você fala, não vou dar conta, qual que é a voz que vem na sua cabeça? Hoje, você como adulto, talvez seja a sua voz. Mas lá, quando você era criança, se você for associar, talvez foi sua mãe que falou que você não ia dar conta de fazer um deverzinho de casa.
talvez foi sua avó falando que, enfim, você queria subir no muro, não ia dar conta, ia cair. E aí você absorveu um sentimento que era do outro e absorveu isso de forma generalizada para a sua vida. Sim. E aí, durante vários processos que a gente precisa lidar com o novo, a gente vai ter esse Sim. comportamento por repetição, no sentido de auto-sabotar. E aí é quando vem, né? Por exemplo, não vou dar conta de cumprir a dieta. Óbvio que você não vai dar conta de cumprir a dieta. Você já tá falando que não vai dar conta. É a mesma coisa. Todos os dias você acorda bem. Um dia você acordou mal, acordou atrasado. Você fala assim, hoje o dia inteiro já vai dar errado. O trânsito foi o mesmo. Sim. Mas você vai prestar atenção naquele trânsito que foi um pouco mais engarrafado e às vezes nem foi. Mas você vai buscar formas de validar a sua crença negativa e limitante. Tem uma situação interessante, abrindo assim um pouco da minha história pessoal, que quando eu comecei a fazer acompanhamento psicológico, meu psicólogo identificou essa questão da crença limitante do não vai dar conta. Porque qual foi minha primeira reclamação? Eu cheguei no psicólogo e falei assim, pô, cara, eu tô tentando estudar, faço várias provas de concurso para a polícia e não consigo passar, não consigo engajar na nutrição, o que está acontecendo? Aí ele fez um questionamento que encaixa muito nisso. Quando você era criança e você tinha uma ideia muito boa, para quem você contava essa ideia? Aí eu falava, às vezes para minha mãe. Aí ele falava assim, mas sua mãe falava assim, isso é muito caro, ou isso é muito difícil, ou tem certeza que você vai dar conta? Aí eu falei, às vezes falava. E aí eu comecei a linkar isso assim, e não é porque minha mãe é ruim, ou porque... Não. Isso às vezes vem como forma de proteção, mas Sim. a proteção, ela também traz uma questão, assim, exagerada da pessoa também se propiciar o novo, né? E aí quando eu parei para prestar atenção assim, ele falou, cara, você tava levando isso para sua vida. Às vezes você ouviu lá uma coisa muito trivial e você ficou aquilo, pô, eu não dou conta. Aí você absorveu de outra forma, absorvi né? de outra forma. E eu falo isso com paciente também, relacionado a emagrecimento, porque a pessoa já chega e fala assim, eu já tentei mais de 10 vezes. Nunca dá certo. O que não dá certo? Aí você começa a destrinchar... E você tem que entender qual que é a motivação dessa pessoa. Sim. Porque, por exemplo, se for uma questão midiática, não é uma vontade intrínseca da pessoa. Por que você quer cumprir com essa dieta? Por que você quer cumprir com um acompanhamento psicológico? Por que você quer passar no concurso? É porque seu pai pediu? Porque sua mãe pediu? Sim. Não, porque você quer. Raramente, quando o outro quer, vai dar certo. Sim, né? Porque não é a sua vontade. Então, você tem que fazer de acordo com a sua motivação. E nós, adultos, hoje, com maturidade, a gente teria que ter um pouco mais de trabalho de consciência, né? De atenção, justamente para a gente viver esse processo da vida de forma mais fiel às nossas vontades. Porque acaba que a gente absorve muito o outro. Sim. E em pequenos atos. Igual, por exemplo, né? Assim, associando um pouco a parte da alimentação. Quantas vezes a gente começa... Você tá numa mesa de almoço e aí uma pessoa do seu lado come mais rápido. E aí você começa a comer mais rápido porque você absorve aquele comportamento. Então, a gente tem que identificar quem é você naquele contexto, quem é o contexto que está ao redor e como tudo isso está, né, repercutindo em você. O que você está absorvendo que é do outro. Às vezes eu tô agoniada porque você tá agoniado. E aí, né? Não, então, tá bom. Esse sentimento não é meu. Toma pra você de volta e se vira, né? Essa questão de não querer, de não dar conta, é porque a gente vive, a gente não, mas principalmente quem é essa parte do emagrecimento, vive muito um efeito de frustração muito grande, um looping de frustração e um looping de um efeito sanfona eterno. Sim. Por quê? Pode ser, aí tem inúmeros fatores. Tem uma dieta muito restrita, tem a pessoa não conseguir fazer e não achar o equilíbrio. Entendeu? Então, falando do que você trouxe, né? Eu acho que assim, a partir do momento que a pessoa cria essa restrição, né, você não abraça o mundo da noite pro dia. Cara, eu gosto de usar muito a analogia do concurseiro. Nenhum concurseiro começa dando 12 horas por dia, 8 horas por dia. A gente começa estudando 20 minutos, 30 minutos. 2, 3 e vai progredindo. Tem gente que chega numa anamnese, por exemplo, tem 5 perguntinhas chaves, sei lá, intestino, disposição, ingestão de água, intolerância. Cara, só nisso daí, eu já tenho muita coisa para contornar. E eu ainda nem falei de alimentação. Sim. Entendeu? Então, assim, não é abraçar o mundo da noite pro dia que você vai conseguir ter êxito, você vai ter sucesso. Por quê? Nenhum prédio começa de cima. É tijolinho por tijolinho. Então, assim,
o que eu tento evitar no consultório é justamente manter esse vício de um efeito sanfona eterno e um efeito de frustração eterna. Sim. Porque hoje, o mais fácil, por exemplo, o Ozempic. Cara, é uma medicação que ela tampa um buraco. E se você não tem mudança de comportamento, cortou a medicação, o buraco está aberto. E você vai voltar a comer até talvez reganhar. E aí o que isso vai te gerar? Poxa, gastei um dinheirão no tratamento, mas você não fez o tratamento completo. Sim. É que nem o pré-bariátrico, por exemplo, ou pós. Esses dias eu atendi 4 pacientes, os 4 queriam só o laudo. Eu falei assim, cara, eu não vou te dar um laudo de bariátrica, porque primeiro você tem que fazer um acompanhamento comigo para eu sentir que você pode saber, e aí sim eu vou carimbar um laudo. Mas de todos os jeitos e de todos os modos, você tem que fazer um acompanhamento com um psicólogo. Então, por exemplo, o meu parecer é pré-requisito. O meu parecer, ele é o menor de todos. Mas já que você vai ter que ficar pelo menos 3 meses com acompanhamento, cara, então tenta fazer valer. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, a partir do momento que você vai no psicólogo, para mim, a definição, o não ou o sim é dele. Porque de nada adianta, tanto o Ozempic quanto a bariátrica são formas rápidas de você evitar sofrimento. Sim. Só que quando você faz uma bariátrica, assim, né? Quando você tira algo que faz parte de você, você cria um vazio. Então. Sim. E o vazio, ele, assim, você precisa cumprir de outra forma para ocupar isso, né? E aí, quando vem toda a questão psicológica, emocional, vem a questão, que nem vocês falaram, da bebida também. Tem uns estudos falando, né, que até linkaram com a questão de tirar partes do corpo, né? Do espelho. De a pessoa realmente sentir que ela tá faltando alguma coisa nela. Tanto físico, né? Porque a pessoa tem aquela dor no membro, né? Ela corta o braço, ela sente a dor como se ela estivesse sentindo o braço. Dor fantasma. Isso, a dor fantasma. E tem alguns... Já relataram isso na questão da bariátrica. O cara tem uma dor fantasma na barriga. Por quê? Porque ele tirou um pedaço. E eu faço muito o que o Antônio fala da questão do evitar o loop interno. Porque quando a gente trava esse loop interno, que a gente mostra para a pessoa que a mesa, o lado não é só figurativo, que ela está sentada do meu lado, eu estou caminhando com ela, ela já cria esse laço de segurança que é que a gente estava falando, né? Ela cria esse laço de compromisso porque ela fala assim, pô, realmente agora eu não estou sozinha, agora tem uma pessoa andando comigo. E você ser vista por alguém é muito importante, né? Sim. Porque você tá tendo uma importância ali para alguém. Sim. Então, é essa sensação que a gente tem que causar também nos nossos pacientes. Você é importante, né, nesse processo. Sim. O ouvir, né? Eu tô te ouvindo, agora eu entendo sua dor. Mas é que nutrição é muito... Só para concluir, né? Nutrição é muito comportamental. Então, a partir do momento que você não tem um acompanhamento, o que hoje, grande parte, por exemplo, 99% do meu público é emagrecimento. 50% dele é pós-bariátrico. Ou pós alguma medicação, Ozempic, Saxenda. Por quê? Tem a conduta do médico, ótimo. Ele não tá, tipo, aquilo ali, você tem como usufruir daquilo ali. Sim. Só que assim, a partir do momento que você não linka isso a uma alimentação saudável, não tem como você ser uma nova pessoa com hábitos antigos que não são hábitos. Aqueles hábitos antigos é onde te levaram hoje. Sim. Entendeu? Então, assim, tudo passa pelo comportamental. Não, e saiu uma nova pesquisa aí falando, né, que o efeito do Ozempic é de 2 a 5 anos, a pessoa engorda tudo, ou até 30% a mais. Aí a pessoa vai lá, gasta 3 a 5 mil reais nas canetinhas, faz tratamento, sei lá, de 8 a 12 meses. Gasta um dinheirão violento e 2 anos depois ela tá ao dobro. E na fitoterapia tem o Ozempic, tá? Só que sem efeito colateral. Não, e olha só como tudo isso é tão complexo, né? A gente falou de família, a gente falou de processo, a gente falou de da vida inteira. E assim, olha como é que a gente consegue dar resultado tão imediato assim. A gente não vai conseguir resultado em uma semana. Não, é uma montanha. São 20, 30 anos que a pessoa tem, né? De comportamento até hoje, até querer hoje mudar de comportamento. A gente não engorda da noite pro dia, mas todo mundo quer perder da noite pro dia. Isso é um processo. Eu gosto de usar algumas frases, algumas analogias com os meus pacientes, principalmente esse de emagrecimento, que é um processo muito... É uma montanha. Então, eu gosto muito de falar do próprio Bushido, né? O Bushido, o Código dos Samurais, falava que o mestre, o mestre é como se ele estivesse escalando uma longa montanha. Então, você não está no topo, você está degrau por degrau até chegar no seu objetivo. Mas é tijolinho o processo. por tijolinho. É processo. O próprio processo já diz processo. Sim. Não tem como ser...
Porque escalar é muito muito alto, fácil né? você passar algo extremamente restrito, né? Não, Qualquer é- profissional faz, eu sempre falo isso, qualquer profissional faz não, isso. é igual eu falo. Uma das frases que eu mais. Das partes que eu mais digo no consultório é isso. É muito fácil eu virar pra você e falar assim, cara, Tá bom, né, já? cara, é muito fácil eu chegar assim pra você e falar assim, ó, isso aqui é sua dieta, toma. Ah, eu quero emagrecer. Isso aqui é sua dieta, toma. É muito fácil, por quê? Porque o sistema já tá lá, matemática, já tá tudo calculado, você vai lá, só encaixa os Você alimentos e não leva o entrega. ser humano em consideração. Quando você para assim e fala assim, o que que te levou a estar nesse ambiente? O que que te levou a você chegar nesse estado? O que que você já fez? Onde você já se frustrou? Será que sua família te ajuda ou te atrapalha? Será que você está envolvido Sim. com pessoas que estão em ambientes saudáveis ou estão em ambientes ruins? Quando a gente começa a englobar o geral, pronto. A pessoa, pô, realmente, meu problema não era só a comida, era a minha família, era minhas compras, era como eu me vejo com o mundo, como eu me A forma que sinto. você come, na verdade, é consequência de todos esses Todos fatores, né? esses Sua atos. família, o jeito que você compra a comida, questão cultural, às vezes Sim. até religiosa, a forma que você Mas lida a com seus alimentação é sentimentos. isso, é Então, tudo isso. e Mas a alimentação é consequência do seu contexto. E a né? mídia, né, que cobra e fala que o bonito é assim. Sim. Né? E assim, essa complexidade que a gente traz não é para desanimar ninguém, né? Mas é Não, no sentido da gente perceber que é longo, assim, é trabalhoso, mas vem resultados muito processo. positivos Sim. e que é possível, né? Assim, é possível e cada um é capaz de fazer isso, Cortar sim. caminho é sempre perigoso. É. Meu avô falava muito isso pra gente. Cortar caminho é sempre perigoso. Você não sabe o que você vai encontrar no caminho cortado. Por quê? Porque às vezes você olha para um caminho, ele tá lá meio torto, meio sinuoso, meio coisa, mas você vai ter segurança de chegar lá. Aí você olha pro caminho e você vê lá, tipo, eu tô vendo lá o final da linha. Aí quando você Mas entra, tem um buraco. É um abismo. É um abismo. Aí, o que te resta é se jogar, né? No abismo. Pois é. Aí você só vai de ladeira abaixo. Essa questão da autossabotagem, por exemplo, eu gosto de frisar muito porque 90% da galera, por mais voltado pro álcool, por exemplo, existe um momento social do álcool, Sim. né? E, cara, se você não é atleta, se você não vai subir num palco, se você não vai desfilar pra ninguém, não tem necessidade nenhuma você cortar isso. Sim. Porque muita gente, o próprio nome dieta já vem acompanhado de muita restrição. Sim. E não, é um equilíbrio. Por exemplo, é muito melhor, cara, eu sei que vou beber no sábado à noite. Não muda nada. Você faz a sua dieta normal, você treina, a gente contorna de outras formas o que o álcool vai te causar. Sim. Por exemplo, seja fazer um cardio no dia seguinte, seja fazer um cardio também no próprio dia, beber mais água, Sim. tomar um scoop de whey antes, Sim. Mas pra essa é a manter questão do proteína. Então, assim, autocuidado. pra tentar controlar os efeitos que aquilo ali causa. Sim. Ninguém é robô pra... E não beber toda a cachaça do A cachaça do Exatamente. mundo. Aí é É a questão algo da social. consciência, né? Você tem que Evitar saber os tomar salgadinhos. Porque é muito fácil você chegar, cara. Tinha um paciente que ele bebia de quinta a domingo. E eu conheço nunca, vários. eu nem falei, em nenhum momento eu toquei nesse assunto com ele. Depois do primeiro mês, a gente, cara, consegui seguir, sei lá, 50%. Pô, tá muito bom, cara. Mas continuava bebendo de quinta a domingo. No outro retorno, ele voltou e falou assim: caraca, Antônio, tá ficando muito caro pra mim eu acordar às 5 da manhã pra ir malhar, pesar o alimento, fazer dieta e chegar numa quinta-feira, eu embrulho tudo, jogo no lixo, finge que nada aconteceu, Sim. vou beber. É Porque justamente isso- merecimento. Você não merece Então, perder aí esse processo. entra a questão da autossabotagem, porque a galera acha que, cara, eu fiz muito bem aquilo ali, agora eu tenho um bônus. Eu tenho um bônus. Mas o quão autodestrutivo é esse bônus? Cara, vamos falar um pouco de ciência aqui. E ele mudou? Mudou. Acaba Agora é algo mudando, que- porque vem da questão é da consciência. autoconsciência, né? Se você Porque- presta atenção no seu comportamento, nas suas emoções, nos seus atos, você Sim. muda. Detalhe interessante. Esse ponto eu vou aprofundar um pouco na ciência, mas é o que eu falo para os pacientes de verdade. Cara, eu programei um déficit calórico para você. O que emagrece é o déficit calórico? Programei Ponto um déficit calórico para você de, sei lá, 500 calorias. No final da semana, vamos dizer assim, 5 vezes 7, 3.500 calorias. Você tem um déficit calórico de 3.500 calorias. Beleza. Essas 3.500 calorias vai acontecer processo ali no seu corpo que você vai emagrecer por causa delas. Quando você chega no final de semana e você simplesmente fala assim, que se lasque o mundo, você tem o risco concreto, né? Nem o risco abstrato, você tem o risco concreto
de ingerir de novo essas 3.500 calorias em, sei lá, 4 horas. Sim. Você bebe uma garrafa inteira de vodka ou de gin, você comeu 4, 5 Big Macs. Se não for mais. Se não for... Porque Aí- tem e a gente não percebe. energético, tem um Tem monte o de coisa. energético, Exatamente. tem a Tem batatinha petisco. frita. A gente não percebe por quê? Porque é caloria líquida. Sim. Então você não vê. Aí você fala assim, caraca, por que eu tô engordando? Ué, você não E tá o- vendo o que tá E ingerindo. o próprio efeito hipotensor do cérebro que o álcool causa, você perde noção das coisas que você tá fazendo. Total, é. Então você tá ali, eu Você tô- comprou outro combo. Você Vamos comprou mais um, vamos. Aí Você, chegou no terceiro já, né? você para ali no Brasólia ali, quando você vê, você já tá no 6º combo, e você fala, uai, mas E todo acabei mundo de fica chegar. rico, né? Quando É, bebe. fiquei Impressionante, rico. né? Caramba, marca Saudável. viagem. Você numa sentada num bar é uma Verdade. viagem, um carro. Um carro. Aí você faz- chega no dia seguinte, vê a fatura e comprou Ué, roupa. Você faz 7 amigos diferentes. Você É o mais conhece- sociável e rico do mundo. Você conhece os caras ali no banheiro, daqui a pouco vocês estão descendo um Cara, conjunto. É e engraçado. tem um estudo que eu tava lendo, 2 estudos. Um pra falar do anabolizante e outro da sertralina. Sim. O que a medicação da sertralina ou da classe causa, a própria corrida por si só te dá o mesmo Sim. efeito benéfico. Agora, é todo mundo que lê isso? É todo mundo que sabe isso? Não. E é todo mundo que vai fazer isso? Não. Porque é muito mais fácil você tomar só um remédio. Sim. Voltando o álcool para anabolizante, por exemplo, muita gente tem uma restrição muito grande para o anabolizante. Sim. O álcool é a droga que mais mata em todo mundo. Existe estudo comprovado para isso. E a gente trata como se fosse algo... Não, o álcool, quando a gente bota no papel, o álcool, ele mata de diversas maneiras. Matar o biológico é o mais simples. Perfeito. Matar o biológico é E o mais você não simples. mata normalmente só quem tá bebendo. Você mata o E conjunto. por isso que o Alcoólicos Anônimos, essas questões são muito difíceis, porque matar o biológico é muito simples. Bebi 10 gramas de álcool por quilo de peso, eu posso ter uma parada cardíaca, eu morri. Beleza, acabou. Acabou ali pra mim, acredito no outro plano e tal, aí vai da religião de cada um. Mas e os colaterais? Aí começa a matar, porque o cara começa a perder família, perder amigo. Às vezes dirige, bate carro. Dirige o bate-carro e mata Que não tem outras nada a ver. pessoas. Perfeito. Como é que tá seu filho que ficou... Como é né? que tá seu filho? Então, eu já ouvi histórias de pessoas que hoje em dia estão recuperadas do álcool, passaram Alcoólicos Anônimos, mas que são 1000 vezes mais sofridas do que você pode imaginar. Por quê? Porque a pessoa caiu no chão, se machucou, toda ralada, bêbada. As pessoas começam a ignorar. Tem agressões de inúmeros tipos, sexual, física, psicológica. Então, e é uma droga aceita. Tipo, eu bebi ali. Mas não tô falando que você não pode beber. Mas e aí? Mas é ter equilíbrio, né? É No o final equilíbrio. das sim. contas, Tudo é é ter equilíbrio e paciência, Tudo é né? equilíbrio e paciência. Com o Por isso, que eu boto lá na minha prescrição. Você vai voltar em tantos dias, beber tantos litros de água, fazer a musculação e paciência. É um conjunto. Paciência. Tá lá escrito. Todo mundo ri quando lê, mas tá lá escrito. Paciência. Até porque o corpo ele é uma engrenagem, né? Sim. Mas são processos e é isso. Dedicação. Falamos muito. Falando muito. Eu acho que, acho que foi muito bom essa discussão e eu só queria agradecer, né, o Antônio, a Bia e o Gabriel aí Obrigado. pela essa participação. Pedir pro pessoal aí seguir a gente lá no Isaacs YouTube. Lá a gente tem vários vídeos, tem vídeo aula lá de interpretação de exame, que é a minha área, né? Porque eu já venho aí, né, esses dias aí até comemorando, fiz 29 anos de Secretaria de Saúde, né? Então já tem uns dias lá, né? Tem uma historinha, Você né? É O uma Antônio história. não tinha nem nascido ainda. Nem então- eu. nem ele. olha aí. Nem eu, ninguém. Ninguém daqui. Aliás, ninguém dessa sala, hein? A gente, só fazendo o último link aqui, eu estava até conversando com o Antônio a questão da interpretação de exames, o quanto é importante para o nutricionista. Sim. Tava mostrando para ele uns casos, que principalmente o caso que eu mostrei para ele de marcador hepático. Fígado. Fígado. A pessoa tem lá a TGO em cima muito, muito elevada em relação à TGP, já vira um marcador metabólico, a bilirrubina Marcador cardíaco baixa, também. marcador cardíaco, a gama-GT ali, que mexe também com a detoxificação do fígado. Quando você começa a saber interpretar esses exames, a sua prática clínica muda. Mas fica muito facilita, lindo. Você já facilita. viu aquela imagem do elefante? Qual? Que você vê você só vê, por exemplo, você já viu? Já. Você vê só o
pontinho do iceberg, mas tem todo um elefante por trás, Sim, entendeu? tem toda E a gente trata, é o que eu costumo dizer, eu não trato só a alimentação, a gente trata o todo. Por isso que eu até brinco, às vezes a gente nem precisa de endócrino, porque principalmente com a fitoterapia a gente consegue consertar muita coisa. muita coisa mesmo. Basta a pessoa comprar a sua ideia. Sim. Basta ela acreditar ali que Confiar, né? você, No que processo. o que você estudou é realmente ali o caminho. E ver o resultado nela mesma. E né? ver o resultado dela mesma. A gente ouve Essa é a melhor muitos coisa. relatos, a gente ouve Perfeito. as pessoas falando assim, ah, melhorei isso, melhorei Só isso. o que a gente tinha falado que era polêmico? Eu falei assim, cara, isso aqui é bom de falar. O que é? Batata. Batata. Mas Batata inglesa. Batata O que inglesa. você acha da batata inglesa? Batata Só inglesa. pra finalizar. Batata inglesa, batata frita? Não, Não, batata inglesa de normal, todo essa jeito. amarelinha, de qualquer jeito. Cara, eu acho que pra mim tudo é fonte de carboidrato. Porque prescrição, cara, você vê, é aquele negócio que a gente tava falando de dieta cetogênica, rotular aquilo ali. Sim, É muito normal, por exemplo, se eu atendo, vamos supor, eu atendo vocês dois, só que em horários diferentes. Aí você olha assim, cara, mas essa base alimentar tá igual. Mas é óbvio que ela tá igual. sim. O mercado é um só e o alimento, que principalmente nas trocas inteligentes, ele é um só. Sim. Por exemplo, na batata inglesa, eu cresci durante a faculdade, principalmente no estágio, falando e escutando que era um veneno. alimento que, principalmente pro diabético, eleva a glicemia. Eu falei, cara, É veneno. é muito estranho isso daí. E aí, na prática clínica, diz outra coisa. E a literatura tem, em alguns momentos, ela traz como carboidrato complexo e em alguns momentos ela traz como carboidrato simples. Sim. Só que, com o exame bioquímico, na prática clínica, aquilo ali eu trago isso pela minha avó. 25 anos de doença, eu fiz 2 trocas com ela. Arroz por batata inglesa e o pão porque ela quis. Eu teria deixado o pão sem problema nenhum. Em um mês, ela voltou no médico, tem acompanhamento, né? Ela falou assim, cara, foi a primeira vez em 25 anos que o médico me elogiou em relação à glicemia e insulina. É mesmo. Pra você ver. E em relação a batata inglesa e o arroz, por exemplo, 100 gramas de arroz você consegue substituir por 250 de batata inglesa. Batata, é isso que eu ia muito falar mais agora. que o dobro. Cara, a pessoa tem lá, ela, voltando para o emagrecimento, a pessoa tem muita fome. Ah, eu sinto muita fome de noite. 250 gramas de batata, com 150 gramas de legumes, 120 gramas de proteína, de carne, frango, peixe, a pessoa ela vai ficar tranquilíssima e ela vai ficar super feliz. Por quê? Porque o carboidrato vai ajudar ela a dormir melhor, o carboidrato vai melhorar a questão da digestão dela, do cocô, de tudo. O carboidrato vai Fora deixar o ela tempo que ela saciada. fica em jejum. Fora o tempo que ela vai ficar. Então tem muita coisa. É por isso que a gente trata o todo, entendeu? Aí a pessoa fala assim, ah, batata faz mal para diabético. Não, cara. Quando você sabe encaixar o contexto, vamos dizer lá, você sabe fazer o cálculo da quantidade de carboidrato que é suficiente para aquela pessoa, não tem problema você botar 250 gramas de batata. Por quê? Você vai comer a batata sozinha? Eu viro para as pessoas e falo assim direto, você vai comer arroz sozinho? Você vai comer só o pão? Não. O pão sempre vai estar com ovo, o arroz sempre vai estar com feijão, a batata sempre vai estar com legumes, pode estar tudo misturado. E isso vai baixar o índice glicêmico no alimento. Seu corpo ele não vai falar Mas assim... Mas é o conjunto, né? Atividade física, alimentação. Seu corpo não vai falar assim, isso aqui eu vou absorver só a batata. Não, ele vai absorver a batata, por isso que a gente mastiga. Lá dentro é tudo misturado. O pessoal gosta muito dos carboidratos complexos, né? Sim. São os que são lançados gradualmente na corrente sanguínea. Então, eles retardam a absorção e, consequentemente, prolongam o efeito de saciedade, né? Sim. Aí dá pra gente brincar muito, né, na questão da saciedade com o quê? Uma refeição rica em carboidratos complexos e com a base proteica eficiente. Então, se ela está com a proteína ajustada na dieta, que dá saciedade, os legumes, que tem as fibras, e a base, o carboidrato complexo ali ajustado, a pessoa ela vai ficar tranquila. Aí a gente chega assim num contexto, igual eu já ouvi de vários pacientes, a pessoa virar e falar assim, poxa, eu tô fazendo dieta, mas minha marmita é desse tamanhozinho e a sua tem meio quilo de comida. E você tá emagrecendo. O que tá acontecendo? Inteligente. Troca inteligente. Resumo da ópera. Fuja de quem tem restrição. Restrição te bota demais. muita restrição. Porque isso daí Cara, o que isso desenvolve de gatilho no cérebro é incontável. Tudo bem que aquela frase restrição gera compulsão ela é um pouco errada. Porém, quando você restringe demais, a tendência do seu cérebro é buscar aquilo. Então, é o famoso tudo que é proibido, a gente quer, gostoso. Né? Tudo que é proibido é gostoso. Então a gente vai atrás. A pessoa vai dentro. Eu atendi uma grávida uma vez que eu falei pra ela assim, evita de ficar comendo essas coisas e tal. E como a gravidez tem muito essa questão psicológica muito forte,
Ela simplesmente, ela virou pra mim e falou que se lasca. Ela foi lá e comeu 5 batatas do... Se você quiser falar de história de consultório, aqui a gente fica A gente 5 fica horas. 5 horas. Aqui a gente tem Melhor você experiência pra dar em História de paciente de hospital, a gente tem um monte. Eu imagino. O hospital é cada coisa que você ouve, que você vê, que você fica assim, meu Deus. É o extremo, né? É o extremo. Mas é isso, não, eu só queria agradecer, né? Você, A gente que agradece. A gente que a agradece. oportunidade. Foi muito Vamos ver se a gente faz alguma coisa aí dentro Relacionado à da fitoterapia. fitoterapia. Pô, vai ser legal. Legal, a gente... Que o pessoal... Tem muita gente que às vezes quer entrar, mas não entende, né? E é algo muito assim, é muito prazeroso você ver que você consegue tratar o todo, né? Você não Sim. trata só a alimentação. A minha história com a fitoterapia é desde criança. Minha avó, ela mexia com... Era conselheira espiritual, mexia com esses negócios, e ela cresceu na roça. Então, eu virava pra minha avó e falava assim, vó, eu tô com tosse. Vai lá e pega lá o açapeixe lá. Uhum. Vó, eu tô com isso. Não, vai lá e pega isso. Vocês Vó, eu conhecem tô... o arnica? Arnica. A Arnica é ótimo. Vó, eu tô com azia. Vai lá e faz um chá de hortelã. Era tudo de forma empírica, né? Era tudo de forma... Mas nunca deixou de funcionar. É engraçado que você fazia e funcionava. Ah, eu tô com ressaca. Toma um suco Que de bom que boldo aqui. funciona, né? Duvido- Tomar um negócio ruim não funcionar. Duvido se você não melhora com um copão daquele de boldo, assim, ó. A gente vai desenvolver isso daí, então.